Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos retomar as nossas aulas, né? A partir da página 8, aqui no positivo, certo? Dando continuidade aí à aula passada de geografia, tá bom? Nessa página a gente vai ver sobre o petróleo, né? O petróleo, ele é um recurso natural não renovável. Como a gente viu anteriormente, o recurso não renovável, ele não se renova, ele precisa de milhões de anos, né? Ele precisou de milhões de anos para ser formado. Então, como ele não pode se renovar pela ação humana, como por exemplo, árvores que podem ser plantadas, né? Então, ele é chamado assim como carvão mineral, como os minérios, né, de recursos não renováveis, certo? E o petróleo é um desses recursos e que é muito usado no nosso dia a dia, né, na nossa sociedade. Por quê? Ele é matéria-prima de vários produtos: gasolina, óleo diesel, querosene, o gás de cozinha, que é o GLP, né, gás liquefeito de petróleo. Além do GLP, nós temos aí objetos, né, plásticos, fios de nylon, asfalto, borracha sintética, tinta, cosmético, fertilizante, né? O petróleo, ele resulta da decomposição de material orgânico, animal e vegetal, que foi soterrado há milhões de anos, assim como o carvão mineral, que resulta das árvores soterradas em regiões pantanosas há milhões de anos, né? Então, o petróleo também ele é resultado da decomposição animal e vegetal que foi soterrado há milhões de anos, né? Esse composto orgânico sofreu a ação de bactérias e micro-organismos, altas pressões e temperaturas, e se transformou nesse líquido negro e viscoso, que é matéria-prima de vários produtos, como a gente viu, certo? As reservas de petróleo, elas estão localizadas em grandes profundidades, por isso que tem essas plataformas em pleno oceano, né? Precisa de muita tecnologia, cada vez mais tecnologia avançada, para encontrar uma melhor forma de extrair sem poluir o ambiente, certo? Aqui a gente tem um infográfico que mostra, né, a extração de petróleo na terra, certo? Olha a profundidade que tá, e a extração de petróleo no mar, tá certo? Hoje, né, a gente também utiliza e percebe, né, que a sociedade está preocupada em encontrar possíveis soluções, né, tanto para combustíveis de origem de materiais renováveis, como também com a questão da reciclagem, né, como a reciclagem do plástico, reutilizar, né, esse plástico para fazer um novo material, para não ser necessário aí pegar um derivado, né, para que seja aí matéria-prima direta aí do petróleo, o petróleo seja matéria-prima direta, tá certo? A reciclagem, ela permite, né, que esses produtos sejam, né, refeitos sem retirar novamente da natureza, tá certo? Essa é uma grande vantagem da reciclagem. Aqui na página 9, nós vamos fazer uma atividade, né? Eu vou fazer junto com vocês. Aqui nós temos um mapa do Brasil. O título do mapa: Brasil, principais recursos minerais. Na legenda a gente encontra aqui, né? Vamos fazer a leitura do mapa. O limite internacional, essa linha aqui mais escura, delimitando o que é o território do Brasil, que está colorido aqui de amarelo, de outros países aqui da América do Sul, que está em cinza, certo? E por dentro, vocês
percebem aqui várias linhas, né? Mais claras, né? Um cinza, que é o limite entre uma unidade federativa e outra, entre um estado e outro. Aqui as 27 unidades federativas do Brasil. As siglas, né? RR é Roraima, AM é Amazonas, AC é Acre. E aqui o nosso estado, MG. Esse aqui é Minas Gerais, certo? Então, aqui a gente vai perceber também na legenda os diversos materiais, né, recursos minerais que são explorados no Brasil. Carvão mineral, alumínio, ferro, estanho, cobre, chumbo, manganês, ouro, petróleo, gás natural, sal marinho, diamante, calcário, flúor, potássio e fósforo, tá certo? Aqui a orientação espacial, né? O norte está na parte superior, leste na direita, oeste na esquerda e sul na parte inferior. Aqui a localização do Brasil no mundo, certo? No mapa mundi. E a escala. Cada centímetro equivale, na verdade, a 530 quilômetros, tá certo? Então, vamos lá. Quais são as informações que o mapa apresenta? Desculpa, eu dei uma gaguejada aqui que eu estava olhando outra coisa. Desculpa, gente. Então, que informações o mapa apresenta? Então, a gente volta no mapa, certo? O que tem aqui? Você já vai no tema do mapa, no título. Ele traz aqui os principais recursos minerais. Então, ele vai trazer informações sobre os tipos de minerais que existem no Brasil, certo? E como que esses minerais estão distribuídos no território, tá? Então, aqui, a distribuição dos principais recursos minerais pelo território brasileiro. E a letra B pergunta quais são os recursos minerais que são encontrados na unidade federativa que você vive. Então, vamos lá, Minas Gerais. Quais são os recursos encontrados em Minas Gerais? Então, a gente tem esse carrinho vermelho, esse carrinho cinza e essa bolinha cinza. Vamos na legenda ver. O que é o carrinho vermelho? É ferro. O que é o carrinho cinza? Cadê? Alumínio. E a bolinha cinza, calcário. Então, aqui em Minas Gerais, a gente encontra alumínio, ferro e calcário, tá certo? Observe no mapa a Rosa dos Ventos. Em que porção do Brasil há maior concentração de recursos minerais energéticos? Então, a gente pega a Rosa dos Ventos aqui, né? Como eu disse, norte aqui na parte superior, sul aqui, oeste e leste. Onde que a gente percebe, ó? Ao longo da costa litorânea, ou seja, em toda a porção leste do Brasil. A gente vê uma maior concentração de recursos minerais. Gás natural, petróleo, né? Ouro, certo? Todos esses recursos aí, fósforo, flúor, certo? Todos esses recursos a gente percebe aí no chumbo, né? Ao longo da costa litorânea, né? Então, na porção leste, ao longo da costa litorânea. A letra D, qual que é a importância do petróleo para a nossa sociedade? O petróleo, gente, ele ainda é muito utilizado, é muito importante porque produz combustível como gasolina, óleo diesel, certo? Gás de cozinha que a gente utiliza para cozinhar os alimentos, né? Plásticos, tintas. Ele é matéria-prima para a produção de vários produtos, né? E como eu disse anteriormente, hoje, né, a tecnologia vem estudando formas de substituir, né, essa utilização, dado aí o fato que o petróleo é um recurso não renovável, um dia vai acabar, certo? Porém, é um recurso que é muito importante para a nossa sociedade, tá certo? Agora nós vamos lá para a página 10,
Continuando a nossa aula, mais uma atividade. Nós temos aqui uma história em quadrinhos, né, da Turma da Mônica, certo? Dois personagens muito conhecidos, que é o Cebolinha e a Magali. Então, o Cebolinha tá aqui, né, utilizando uma mesinha, sentado, fazendo alguma coisa, escrevendo, né? E a Magali pergunta: Cebolinha, o que você está fazendo? Treinando para ser um ótimo desenhista. Não basta ter o dom, é preciso treino e dedicação. Tô falando desse monte de papel, quer acabar com as árvores do planeta? Aí o Cebolinha responde: a professora falou que papel é renovável e feito com árvores plantadas para isso. Jura? Existem fazendas de plantação, como as plantações de milho, soja, cana-de-açúcar. Uau! Isso me deu uma grande ideia. Quando crescer, vou plantar árvores também. Goiabeira, macieira, laranjeira. Essa, Magali, bem, deixa eu recolher este papel. Depois que uso os dois lados, levo tudo para o lixo reciclável. Então, né, aqui que essa historinha fala? Primeiro ela assusta, né, com esse tanto de papel que ele está usando e ele desenhando, né, treinando aí para ser um desenhista. E ela fala: nossa, mas você quer acabar com as árvores do planeta? Aí ele fala que aprendeu, né, que a professora falou que o papel é renovável e feito com árvores que são plantadas para isso. Hoje existem fazendas que fazem esse plantio de árvores, né, e depois de cortadas, essas árvores são replantadas, né, outras árvores, justamente para suprir essa indústria, né, que faz aí papel para várias coisas, né? Então, e ainda assim, que ele utiliza esse papel que vem aí de fazendas que plantam, né, que utiliza o replantio das árvores, ele também direciona esse lixo para o reciclável, né? Porque esse papel ele dá para ser reciclado, tá certo? Então, a letra A, de onde vem os papéis que o Cebolinha está utilizando? De uma plantação de árvores, né? Esses papéis são provenientes de recursos naturais renováveis, certo? Porque depois que corta a árvore, replanta uma outra, né, no lugar. E a letra C, perguntando o que o Cebolinha vai fazer com os papéis já utilizados e qual que é a importância dessa atitude. Ele vai encaminhar para a reciclagem e essa atitude colabora para a conservação do ambiente. Como eu disse anteriormente, a reciclagem, já falei várias vezes para vocês, a reciclagem ela tem duas principais vantagens. A primeira é que você vai reutilizar aquele papel, evitando tirar a matéria-prima da natureza. Se você recicla o papel, você evita tirar árvores, né? Se você recicla o plástico, você evita ali de pegar o petróleo, que é a matéria-prima, né? O vidro, a areia e assim por diante. A reciclagem, ela tem essa vantagem de você não precisar pegar o material da natureza para fazer outro. Você vai fazer outro a partir daquele que já existe. E a segunda vantagem, também muito importante, é que você evita acumular lixo na natureza. Então, o lixo que vai ser direcionado, né, muitas vezes para um lixão, que é um terreno a céu aberto, sem tratamento nenhum, vai ficar ali, né, vai acumular lixo na natureza. Então a reciclagem ela tira aquele lixo e transforma num novo produto, certo? Com essas duas vantagens. Você evita de tirar a matéria-prima da natureza para fazer outro e você evita jogar lixo na natureza e acumular, certo? Aqui a questão número 2 é uma obra de arte de Bárbara Rochlitz, né? A Vida na Fazenda. E aqui nós temos uma tela bonita, né? Muito bonita. Algumas casas, né?
como a gente sabe, na área rural são poucas casas, áreas de plantação, né, áreas de mata, né, um rio, um lago, certo? Distribuídos aqui árvores, um curral com animais, né? Então, cite aqui 3 recursos naturais retratados na obra de arte. Depois escolha um deles e explique como ele pode ser utilizado na sociedade. Então, nós temos aí o ar, a água, o solo, a vegetação, animais, né? Então, o solo, por exemplo, ele vai ser utilizado para o plantio, né? A produção de alimentos, criação de animais, a extração de minérios, certo? A água ela é utilizada para a nossa sobrevivência, sobrevivência de animais e também para irrigar plantas, por exemplo, certo? Então vocês podem aí escolher um desses recursos e explicar qual que é a utilidade deles, tá certo? Na questão número 3, nós temos aqui algumas palavras que vão completar esse esquema, né? Nós temos água, petróleo, não renováveis, vegetação, minérios, energia solar, renováveis, carvão, mineral. Então, os recursos naturais podem ser renováveis e não renováveis. E os exemplos dos renováveis: energia solar, água, vegetação. E os não renováveis: minérios, petróleo e carvão mineral. Tá certo? Continuando agora, para poder finalizar esta aula, a gente vai ver a importância e os diferentes usos da água. A água ela é um recurso muito importante para a nossa sobrevivência e de todos os seres vivos, para as plantas, para os animais, né? A gente precisa de água para sobreviver. Você precisa beber água, né, para a sua sobrevivência, como eu já expliquei anteriormente. Então, ela é muito importante para a manutenção da vida. Por isso que a gente deve utilizá-la de forma consciente, evitando desperdícios. Ah, mas a água não é um recurso renovável? Sim, mas se você começar a desperdiçar demais água, poluir, né? Daqui a pouco não vai ter água boa para a gente utilizar. E aí? Né? Então precisa ter consciência, tomar banhos menos demorados, né? A hora que tiver escovando os dentes, fechar a torneira, estiver lavando louça, fechar a torneira, tentar reutilizar a água, né? Como por exemplo a água que lavou roupa, utilizá-la para limpar a casa, para lavar o quintal, né? Então a gente pode fazer esse uso consciente, né? A água ela é utilizada além das coisas que a gente faz, beber água, tomar banho, né? Lavar as nossas coisas, fazer higiene, né? Em geral, ela também é usada para várias outras atividades, né? Atividade industrial, atividade agropecuária, mineração, geração de energia, navegação, turismo e lazer, além de abastecer nossas casas, comércio e indústria, certo? Então aqui nós temos algumas imagens que mostram, né? A navegação aí transportando pessoas, mercadorias, né? Aqui o processo de produção de etanol dentro do processo industrial, a água também é utilizada, certo? Aqui atividades esportivas, como os atletas que estão competindo aqui na natação, né? A gente percebe aí a competição nas Olimpíadas que está acontecendo agora, né? Nado, não só em piscinas, como em mar também, né? Atividade de lazer, certo? Também a gente utiliza. E aqui o trabalho dos bombeiros, que a prestação de serviço depende também do uso da água. Então vocês podem perceber o quanto a água é importante, certo? Para nós, né? Os diversos usos da água. E aqui na página 13,
a gente vê uma curiosidade, né? Que no Brasil, eu já até falei isso para vocês, mais da metade da energia elétrica é gerada pela água, nas chamadas usinas hidrelétricas. Então aqui nós temos um infográfico, uma imagem que mostra aqui represamento da água, usina, geração da energia, a distribuição pela rede. Vocês já devem ter visto, né? Essas construções aqui que passam os fios. A chegada na transmissão, numa estação de transmissão, e a distribuição para os lugares onde se utiliza a energia elétrica. Então, a usina hidrelétrica é uma fonte de energia limpa, né? Não gera poluição do ambiente, porém, para construir ela gera um impacto, sim, na natureza, né? Um impacto ambiental. Por quê? Desmata o lugar, muitas vezes escava aquele lugar, alaga, muda o curso natural dos rios, então tem impacto ambiental. Ela não polui, porém ela gera esse tipo de impacto, certo? Por exemplo, a energia solar, a energia eólica, elas não geram esse tipo de impacto que gera a hidrelétrica. Então, quando a gente utiliza a energia elétrica no nosso dia a dia, evitando desperdício, usando com moderação, apagando as lâmpadas dos lugares onde a gente não tiver, né? Diminuir o tempo do banho quente, retirar aparelhos da tomada, utilizar ventilação e luz natural, né, ao máximo que a gente puder. Então a gente promove aí um consumo consciente de energia elétrica, colaborando com a conservação do ambiente, certo? Por isso, por ter esse impacto aí ambiental, a gente deve também ter consciência com a utilização da energia elétrica, tá certo? Hoje a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só chamar a Dona Roberta. Um grande abraço para todo mundo, se cuidem e até a próxima aula.